1000. Última semana ninguém mais quer ter aula. Pior que é. Última semana. O pessoal já tá cansado. Esperar mais 2 minutinhos a gente começa a aula. Tá ok. Essa semana, tirando física e desenho auxiliado por computador, que os dois vão ter aula mesmo, desenho técnico também vai ser hoje e desenho técnico são revisão. Entendi. Ontem eu tive aula de resistência de material, teve aula normal. A revisão vai ser segunda-feira que vem, antes da prova. Vai ser antes da prova? Teve um feriado, a gente perdeu acho que umas 3, 4 aulas lá. Muito feriado segunda-feira. E aí ele não conseguiu, mesmo assim não deu para terminar o livro, porque é muita coisa ainda. E a matéria dele é muito puxada, a resistência de material é meio complicadinha, né? É meio complicado, tem que Eu achei mais difícil que cálculo. Lá. Você acha mais difícil que cálculo? Eu achei. Tem umas nuances. Você tá tendo aula? Hã? Com quem você tá tendo aula? Com o Antônio. Ah, tá. Mas ele ensina bem, sabe? Mas é meio maçante, né? Bastante nuance, bastante formulinha. Você usa 3 eixos. Você tem que calcular cisalhamento, tensão. Tem um monte de coisa que você precisa ficar atento. Para quem vai fazer engenharia civil, é o básico do básico do básico. É a base. Tem que saber tudo isso aí. Fazer cisalhamento, momento cortante, momento normal, todas essas coisas. Mas a gente tá se dando bem. Geralmente é eu e aquele Eduardo, Carlos Eduardo, aquele senhor, que assiste a aula dele. Eu não sei, o resto da turma saiu da sala. Acho que estão indo para a aula do Marcelo, que é o Marcelo da mesma matéria de sexta-feira. Eu acho que foram para a aula do Marcelo, porque só tá eu e ele assistindo a aula para geralmente. O pessoal desistiu, achou que era fácil. Talvez achou que com o Marcelo seria mais fácil, aí foram para aula. Mas vocês, não sei se vocês conseguem deslocar para o Marcelo, precisa ver, porque eles precisam acertar na... mas é assim. Acertar na grade, né? Não sei como que fizeram. Venhamos e convenhamos. Se você falou que ele dá aula bem, não teria motivo dele saírem da aula. Mas é mais puxado, né, a aula dele. É tipo a aula do Fábio, sabe? É bem puxadona. Então, Mas essas aulas difícil, que... né? Não adianta você facilitar essa matéria, porque essa matéria é a base de tudo, né? Isso que eu ia falar, essas aulas que são importantes. Se ele dá aula o Fábio é um ótimo professor, então tá em alto nível. Sim, mas essas matérias de resistência de material é o que vai ser a base para você aprender o restante no final. Se você não aprender bem agora, chegou lá na frente, você vai ser cobrado. Na realidade, não é chegar lá na frente. O problema é o seguinte: tudo que você for fazer de cálculo estrutural, você vai usar resistência a materiais, tudo. Sim, eu falo assim, chegar lá na frente das matérias também, né? Sim. As outras matérias, você vai chegar lá na outra matéria, ele vai ter base que você aprendeu se você passou essa matéria. Exato. E se você não souber essa matéria bem, souber mesmo, fazer bonitinho, resistência a materiais, o que vai acontecer? Mesmo se você tiver para o cara falar, mas hoje tem um monte de software tal que faz os cálculos, faz, mas se você não souber lançar os cálculos e souber ler esses cálculos, esquece que não vai conseguir. Se não souber o que você está fazendo antes de jogar no software, não adianta você jogar no software. Não adianta. Cadê a galera, hein? O Jean tá me respondendo aqui. O Jean falou que tá com suspeita de Covid. Falou que tá com muita dor de cabeça. Bom, gente, vamos começar a aula. Boa noite, Giovana. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês.
Vocês estão vendo minha tela? Vamos ver agora. Sim, estamos vendo. Eu tô vendo. Ah, outra menina saiu. A Bruna. A Bruna saiu? Saiu, acho que caiu a conexão dela. Caiu da conexão. Já ela volta. Bom, vamos lá. Então, o que a gente viu aí? A gente viu no nosso bimestre solos, a gente viu águas subterrâneas, né? Nesse meio tem toda a parte de hidrologia e vi uma parte de depósitos energéticos, né? Ixi, peraí. Bruno e Evandro. Arranjamos mais um aliado, Evandro tá aí. Se isso aqui funcionar. E vimos também a parte de depósitos energéticos aí, a parte de exploração de minérios e tudo mais. Bom, então vamos lá, revisando um pouquinho sobre solos aí e o que falamos sobre solos. Então, formação do solo. Boa noite, Evandro. Quem mais está aí? A Bruna já estava, já falei boa noite. A Giovana já... Oi? Tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. Tava baixinho, mas agora tá legal. Então, tem ideia de quando prova nossa? Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Hoje vai ser uma revisão e semana que vem prova. Pessoal, como é revisão, tudo que vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando aí e a gente vai sanando as dúvidas, tá? Mas esse segundo semestre a matéria é bem mais, vamos dizer, não é mais fácil, mas é mais compreensível, né? Então vamos lá, como forma o solo? Então, a gente já sabe que para formar o solo... Opa, meu bagulho aqui está desligado. Sério, só uma coisa, rapidão. Oh? É sobre o trabalho que você tinha dado, tinha 2 exercícios que a resolução estava errada. Estava errada mesmo, nós que erramos, que ninguém tirou 10. Não, todo mundo tirou 8. Uma delas, tinha uma pegadinha que era da água e o óleo lá, porque você precisa ter certas condições aí para a água não misturar com o óleo, tá? Para a água agir como óleo, tá? Se você for fazer por Darcy lá, utilizando Darcy, não dá para fazer a compensação. A água é completamente diferente do óleo. Então, tinha uma pegadinha da água do óleo lá que ele fala que na areia o líquido água tem a mesma percolação do óleo, tá? Então ali tinha essa pegadinha ali, a resposta era somente a primeira. A outra, se eu não me engano, foi a 3 e a 4. A 4 era de areia e óleo. E a 3, realmente a 3 foi colocada a resposta errada. Todas as alternativas estão corretas. Então a maioria de vocês acertou e eu considerei. Como era trabalho, eu considerei tudo, tá? Eu considerei o ponto máximo para vocês. Ótimo, beleza. Valeu. Tá? Mas tinha assim, tinha uma que era uma pegadinha, era só a primeira, e o segundo, realmente, na hora de formatar a resposta, saiu formatada errada e era a última mesmo, todas as alternativas estavam corretas. Ó, o pessoal tarda, mas não falha, tá vendo? O Michel estava preocupado que não tinha ninguém, ó, Adilson também entrou. Boa noite, Adilson. Boa noite, Sérgio. Bom? Tudo jóia. Tá bom. Bom, então vamos lá. A gente começou falando aí de solos, a gente vai passar um pouquinho a matéria, uma revisão aí de tudo que foi falado no bimestre. Então, como forma o solo? A gente tem aí um material que é a rocha, tá? Que é o nosso material de origem. Daí, através de micro-organismos, mesmo organismos como árvores, plantas e tudo mais, intemperismo, clima, ele vai começar a fraturar essas rochas e esse fraturamento aí vai fazendo o nosso solo, tá?
Então, que é como se a gente tivesse a rocha-mãe, aí começa umas fraturinhas, começa a nascer umas graminhas, já começa a formar um pouquinho de solo, aí vai aumentando as quantidades de vegetais, até se formar toda a nossa rocha aí como solo maduro, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, o clima, o organismo, material, relevo e tempo, o que eles interferem para poder formar nosso solo. Então, clima. Bom, o clima, eles podem ter, a gente pode ter aí um material derivado de uma mesma rocha com condições climáticas aí diferentes e eles vão formar dois tipos de solos diferentes, tá? E a gente também pode pegar solos similares aí num mesmo ambiente climático, porém de materiais diferentes também. Então, o clima interfere muito diretamente na formação do solo. O que é o clima? Temperatura e umidade, né, gente? Temperatura é a variação de temperatura que existe durante o período aí, que a gente tem várias temperaturas, mesmo durante, ainda mais hoje que as temperaturas estão meio bagunçadas, né? Então tem uma temperatura muito alta, com muita umidade e tudo mais. Então a temperatura e a umidade é as responsáveis por fazer nosso intemperismo, tá? Então é ela que vai começar a mudar a situação da rocha. Geralmente, se a gente for ver bem, o solo sempre começa com clima, tá? Não é nem os organismos primeiro, geralmente é o clima. Por quê? Por causa de vento, aí tem uma temperatura que subiu muito, choveu, aí de repente chove, esfria muito rápido a rocha cria fissuras e dentro dessas fissuras começa a depositar através de vento, um pouco mais de pó, aí vem, nasce uma plantinha. Então, o clima é a parte mais importante para a formação, tá? E a gente fala não, e é o seguinte, quanto mais quente e úmido, mais rápida e intensa vai ser a decomposição da rocha. Então, toda vez que a gente fala de climas tropicais, tem um intemperismo muito mais rápido, tá? E geralmente são os solos, os latossolos lá, que são mais definidos, né? Com uma característica mais definida. Então, quanto mais úmido e mais quente, maior a decomposição e mais rápida a decomposição da rocha, formando o solo. Bom, nós falando do clima, tem os organismos. Como os organismos vão agir aí nesses nossos começo de solo? Ó, o que a gente está falando, gente, é clima, organismo, tempo, tudo isso na formação do nosso solo, tá? Antes dele, é a hora que ele está se formando, não é depois que ele se formou. Então, os organismos. Os micro-organismos, eles têm a função principal aí de decompor os restos vegetais e animais que eles vão formando, então, o nosso humus, né? Que é a formação do humus, que é a formação da primeira camada do solo lá. Então, aquelas folhinhas que vão caindo, aqueles animaizinhos que vão morrendo ali, vem esses micro-organismos, começa a decompor eles, começa a fazer todo um processo em cima deles e eles vão formar o humus. Os vegetais, eles têm uma atuação direta na formação do solo, tá? O que acontece? Eles têm o sistema radicular deles, ou seja, a raiz deles, tá? Eles vão entrando nas fendas das rochas e vão formando uma pressão bem grande nessas rochas e elas vão abrindo fendas maiores, tá? E quando ela faz essa parte de romper essas rochas, elas aumentam e aceleram o intemperismo, tá? Então, as raízes dos vegetais é uma grande aliada aí na formação de solos. Os animais, bom, os animais são aqueles que ficam no solo, né? Que ficam triturando restos de vegetais, ficam cavando, misturando,
misturando, cavando, ou seja, as minhocas, besouro, esses animais um pouquinho maiores, eles vão movimentando esse solo, né? E quando eles vão movimentando, eles vão abrindo espaços, isso vai ajudar aí, quando tiver no clima, com chuvas da água percolar mais, ela infiltrar mais, então tem toda essa parte aí que os animais influenciam também nessa parte. E o homem, né? Que vai lá, remove vegetação do solo, ara o solo, aí ele faz uma adição de corretivo, fertilizante, irrigação, e tem a aplicação aí de resíduos urbanos industriais no solo aí. A maioria deles não são tão úteis ao solo, mas agregam produtos ao solo, né? E interfere diretamente na formação dos solos, tá? Seja poluindo ou seja melhorando, tem a atuação do homem aí. Materiais de origem, ou seja, dúvidas, pessoal? Podem ir parando, podem me perguntar. Ok? Materiais de origem. Materiais de origem é a rocha, né, que vai se formar. O que são esses materiais de origem? Ele vai depender aí do material, ele vai ter uma maior ou uma menor velocidade de formação de solo. Porque nós sabemos que nós temos rochas de alguns tipos que são muito duras e outras que são mais simples de se intemperizar, né? Então, materiais, alguns tipos de materiais de origem. A gente tem lá os materiais derivados de rochas claras, que são aquelas endógenas, né? Que são dentro foram formados dentro da crosta, né? Que são os granitos, os gnais, os xistos, os quartzitos. Então, toda essa rocha endógena que a gente já falou, como ela é formada antes da crosta, que ela se solidifica antes de chegar na crosta terrestre, sair para fora. Então, ela vai lá e solidifica, são os granitos, gnais, xistos e quartos. Tem os materiais derivados das rochas ígneas escuras, né? Que é os basalto, diabaso e gabros. Esses aí já são as que são formados por processos exalativos, né? Então eles estão lá por vulcões, então a lava sai para fora e é expelida para fora e acontece o derrame na superfície e elas vão se solidificar mais rápido e quando ela se solidifica mais rápido, ela dá essa característica aí de rochas escuras, tá? Como o basalto, diabásio e o gabbro. Materiais derivados de sedimentos consolidados, né? Que são a gente fala aí dos nossos rochas sedimentares, né? Que são os arenitos, ardósios, siltito, argilito, rocha calcária, ou seja, elas são formadas por sedimentos, né, gente? Vai o areia, o argila, o próprio calcário, eles vão sendo transportados por intemperismo, então vai ser intemperizada uma rocha que contém esses tipos de minerais, eles vão sendo intemperizados e depois eles vão sendo por pressão e temperatura compactados novamente ou solidificados novamente, né? E aí eles formam novas rochas, né? E a gente tem os sedimentos inconsolidados. Inconsolidados é aqueles que eles ainda estão em processo, né? Mesmo areias, aluviões, cinza vulcânica, os coluviões, depósitos orgânicos, toda essa parte que ainda está com a matéria ainda solta, ela não está consolidada, mas está em processo de consolidação, que a gente fala que são sedimentos inconsolidados. Então, tudo isso é material de origem para a formação de solo, tá? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, tá tranquilo. Tranquilo? Ok. E o relevo, né? De boa. O relevo aí é uma parte também importante, tá? A gente consegue verificar facilmente quando o relevo tem uma ação sobre os nossos solos.
principalmente por variação de cor, né? Porque ela vai ocorrer nas camadas horizontais lá, uma distância relativamente pequena aí, e o que ocasiona isso é a água de chuva, a luz, o calor do sol, erosão. Então, o relevo, quanto ele mais plano, ele pode ser uma planície, um tipo de absorção de água, ele pode ser um vale, que a absorção vai ser completamente diferente, a formação de solo vai ser diferente, pode ser uma encosta, e na encosta tem aquela parte inclinada, muito declive, vai ser um solo completamente diferente. Então, o relevo também tem uma grande parcela aí de como é a formação do nosso solo. E o tempo, né, gente? O tempo é o tempo mesmo, o tempo é o tempo que dura, o tempo que vai levar para essas rochas se temperizar, tá? Não tem um tempo, como a gente viu lá, quanto mais úmido e quente, o intemperismo é mais rápido, mas é aí que o tempo vai formar aí o afloramento rochoso, daí vem os musgos e os líquens, aí começa a desenvolver uma camadinha na rocha, ela vai começar a se decompor, e aí uma raizinha vai trincar um pedacinho, o clima vai fraturar outros e assim por diante, e com o tempo ele vai se formando aí os nossos horizontes, né? Que a gente já aprendeu os horizontes, que vai diferenciar aí os tipos de solos que eles vão poder atingir vários metros aí de solo, tá? Dessa rocha intemperizada. Então, só para a gente demonstrar, então a gente tem aqui nossa rocha consolidada, né? Que seria a rocha que vai dar origem ao solo. Daí ela vai se fraturando, e aí a gente tem um material não consolidado, né? Que ele já está em pedaços grandes. Depois já vem o horizonte B, que é a acumulação de materiais de horizontes superiores. Então aqui o que acontece? Essa parte de cima já está fazendo pressão e vai por percolação, por porosidade, eles vão passando esse material para baixo e vão se misturando com essa rocha-mãe também, que já está desgastada. Então junta-se esses dois materiais, formando aí o horizonte o horizonte B. O horizonte E, que tem as cores mais claras, que são argilas e outras partículas finas, que elas foram lixiviadas de águas perpendiculares, ou seja, tem nosso solo aqui, aí chove, então a parte mais fina desse solo, que é a argila, ela vai descendo e ela vai formando esse nosso horizonte E aí, tá? Pode ser argila, pode ser areia, dependendo do tipo de solo que está em cima. O horizonte A é um mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica, então quando a gente começa a ter aquela parte de solo orgânico, né, ou humus e tudo mais, e o horizonte com predominância de restos orgânicos. Aí ele onde está se decompondo toda essa matéria, e essa é a primeira parte aqui, tá? Tem uma foto aqui de um solo. Então a gente consegue ver aqui, a gente tem uma rocha, essa rocha começou a se fragmentar, aí teve toda essa alteração, ainda tem todos esses aluviões ou pedaços de rocha aqui. A gente tem o silt como selo residual, tá? Que o silt é mais fino do que a argila, então ele desce mais. Depois vem uma parte argilosa, e aqui vem aluvião, argila misturada com raiz, material orgânico, tá? Que aqui é a parte orgânica do solo, tá? E em cima tem toda a vegetação, fezes de animais, restos de animais, tudo que faz compondo ao solo aí, nessa primeira camadinha. Então aqui fica bem explícito como forma o nosso solo aí, um corte de um solo, como ele é formado, como tem toda essa parte aí. Dúvidas, pessoal? Não, até agora tudo bem. Beleza, professor.
Ok. Bom, a gente tem a classificação brasileira dos solos, que são solos aí que a gente utiliza essa tabela pelo Embrapa, né? Então ele fala que nós temos neossolo, que eles são pouco desenvolvidos, com ausência de horizonte B e predominam características herdadas aí do material original. Então ele está bem no comecinho evolutivo dele. Tem o vertissolo, que são solos com desenvolvimento aí restrito, então apresenta uma expansão aí na presença de argila 2:1, aquelas argilas expansivas, que são aquelas bolinhas de argilas, né, que a gente tem. Os cambissolos também são solos pouco desenvolvidos, porém eles já têm horizonte B. Os chernossolos são com desenvolvimento médio, tá? E eles podem ou não apresentar acumulação aí de carbonato de cálcio. Os luvissolos, que eles têm a horizonte B, são formados por argila de alta atividade alta, é um horizonte superior lixiviado, ou seja, ele já foi bem lavado, ele desceu bastante argila. O alissolo, solo com horizonte B textural, com alto conteúdo de alumínio, extraível e solo ácido. O argissolo, o alissolo e o argissolo, gente, ele já fala exatamente o que é, né? O alissolo é rico em alumínio e o argissolo é rico em argila, tá? O nitossolo, ele é um solo bem desenvolvido e ele apresenta umas superfícies aí bem brilhantes aí. Ele é fortemente estruturado também, tá? Ele tem argilas também e óxidos e hidróxidos. Latossolo. O latossolo, ele é altamente evoluído, rico em argilometais, óxidos de ferro e alumínio. O latossolo é aquele mais evoluído que a gente tem, tá? Dá para a gente ver bem as diferenças dele nas camadas. O espodossolo são solos evidenciando a atuação de processos podisolização, forte aluviação de compostos aluminosos, ou seja, ele tem alumínio e ferro, tem uma presença de um humus bem ácido e ele tem uma grande eluviação, ou seja, ele é bem ele vem de aluviões, ele tem pedaços grandes no meio dele, tá? O planossolo ele tem uma perda de argila na parte superficial, uma concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. Então, em cima ele tem pouca argila e a argila desce tudo para baixo, tá? Plintossolo, ele tem uma segregação, uma concentração aí localizada de ferro. O gleissolo, que são higromórficos, né? Que são saturados de água, né? Rico em matéria orgânica e apresentando aí intensa redução de compostos de ferro. O gleissolo aí, gente, quando a gente for falar de carvão, é onde vai começar a formar uma parte do carvão lá. Ele tem muita parte aí de matéria orgânica. É aí que se forma o carvão. Isso bilhões de anos atrás, hein? Organossolo, ainda tem vários lugares aí que são pântanos, mas para formar o cartão, vamos ver, demorar um tempinho aí. Organossolos são solos essencialmente orgânicos, material original constituído do próprio solo. Então, organossolos são solos orgânicos, completamente orgânicos. Bom, dos solos que a gente tinha para falar era isso. Dúvidas sobre solos, pessoal? Não. Nenhuma? Ok. Nem. Tá. Então vamos lá. Vamos para as águas subterrâneas. Ocorrência de águas subterrâneas. O que são as águas subterrâneas, gente?
Lençol freático. Os aquíferos? Nossos aquíferos, nosso lençol freático, ou seja, toda a água que está abaixo do solo. Se a gente lembrar lá, tirando os 90% que são águas salgadas, né, de oceanos, 95% das águas continentais, ou seja, em terra seca, são águas subterrâneas, tá? Então, as nossas águas superficiais, que são rios, lagos, rios e lagos, tá? E nascentes de água e tudo mais, mas a nascente vem do subsolo. Então, rios e lagos, geralmente, são a minoria. Então, águas subterrâneas são a maior quantidade de água que tem no nosso planeta aí, tá? Bom, como que forma essas águas aí? Ocorrem as chuvas e essas águas vão percolando ou infiltrando no solo até chegar numa camada de impermeável e ali ela começa formar um acúmulo de água, formando os aquíferos, tá? Uma parte dessa água nossa pluvial vai alimentar esses aquíferos. Tem uma parte aí que vão ser dos rios e lagos também, e alguns oceanos, mas aí o aquífero, além de... ele não tem como ser explorado economicamente, tá? Porque daí tem realmente a ação de oceanos, mas aí a água fica completamente salubre, né? Fica salgada. Ciclo hidrológico das águas subterrâneas. Então, que nem a gente falou, quando ocorrem as precipitações meteóricas aí, da atmosfera, a água vai cair na superfície da Terra, parte dela vai escorrer superficialmente até a nossa rios, lagos e oceanos, parte infiltra e outra parte retorna à atmosfera por evapotranspiração. O que é evapotranspiração, gente? Evaporação e a transpiração. Entendi. Evapotranspiração. Na realidade a evaporação direta das águas, né? De todas as águas, mais a transpiração dos vegetais, das vegetações. Então, o que o vegetal transpira aí, que sai deles, ele vai como evaporação também. E mais evaporação de solo, evaporação de águas, toda a evaporação da terra a gente chama de evapotranspiração, somando tudo aí, tá? Então, por isso chama evapotranspiração. Evaporação e transpiração. Bom, aqui nós já falamos que nossas águas subterrâneas, nossos aquíferos representam aí o maior sistema de armazenamento de água doce no continente. Então aqui tem umas imagens aqui como funciona aí a evapotranspiração, a nossa evaporação normal, e daí nós temos aí a nossa precipitação meteórica, né? Ele não fala em chuva, porque essa precipitação meteórica pode ser neve, chuva, pode ser granizo, então tem várias situações aí que pode acontecer, tá? Então, toda essa precipitação meteórica pode ocorrer, gerando aí infiltração de água. E aí a gente tem a nossa água subterrânea. Aqui onde tem essa subducção aqui, ó, que é onde o continente encontrou o mar, tá? Então o continente passou por cima, o mar entrou para baixo, é o que a gente chama de subducção, né? A rocha marinha, né? A parte de solo, de rocha marinha. E a parte rocha do continente veio por cima. Nessa parte aqui, ó, que a gente tem a água salgada, tá? Dos oceanos. Aqui também a gente tem uma água salgada junto com a água doce. E aí
é onde forma a nossa água subterrânea. Aqui que eu falei que nesse trecho aqui a água vai ser salubre, né? Vai ser salgada e aí para frente ela começa a ficar mais doce. Então aqui também é a mesma coisa que a gente falou de evaporação, mas aqui a gente está falando de alguns tipos de aquíferos já, mostrando como formam esses aquíferos, tá? Então a gente tem aqui o nível freático, que a gente chama, né? O nível de lençol freático, onde está o nível da água aqui, ó. Então tudo isso aqui seria um nível de água, pode ver que aqui ele sobe um pouco mais por causa do relevo, e porque aqui a gente tem águas superficiais mais próximas, né? Então, tudo isso aqui é nível de água. E aí, quando a gente encontra pedras ou solos impermeáveis, como nesse caso aqui, que a gente tem um terreno impermeável embaixo e um terreno impermeável em cima, tá? A gente forma a gente tem o que a gente chama de aquífero confinado, tá? Ele não sai. Aqueles tipos de aquífero que a gente falou, que pode ter por fissura, vai sair. Então tem vários tipos de aquíferos, nós vamos falar deles também. E aqui, a hora que chega próximo ao mar aqui, a gente tem aqui nosso nível de água e a divisão aqui de água doce para água salgada. Então essa parte ainda no continente, no começo dessa divisão, essa água ainda é salubre, ela está misturada com água do mar. Então ela não dá para ser explorada, tá? Comercialmente. Bom, aqui é meio chovendo molhado, mas é o que a gente fala que é a zona saturada. O que é a zona saturada, gente? A gente tem uma zona saturada e uma zona não saturada. O que é a nossa zona saturada? Nossa, quem carregou? Pai, você carregou? Foi, amor. Ô, Lara, seu microfone tá ligado. Ó, o que é então nossa zona saturada e não saturada? Bom, vamos lá, pessoal. Chove, então ocorre a nossa chuva. Existe a infiltração da água. Essa água vai infiltrando até que vai chegar em um determinado nível onde todos os grãos minerais estão saturados com água, estão cheios de água, tá? E não tem mais por onde passar, ele enche. E aí ele vai formar um nível de água. Esse é o nosso nível e o que a gente chama de zona saturada. Em cima dessa zona saturada, a gente tem o que a gente chama de franja capilar. Essa franja capilar é exatamente a divisão entre o nível da água e o nível de zona saturada e não saturada. Então, ela não é tão saturada como o nível de água, porém, ela também é mais saturada do que o nível não saturado, tá? É quando você pega aquele material que ele está bem úmido, bem molhado, que se você cava e deixa um pouquinho, ele já começa a formar um pouquinho de água ali. Ali é a nossa franja capilar. Um pouquinho abaixo disso, nós já estamos no nível da água, que aí ela já começa a formar. Então, se você cavar, você vai ver que ele não vai mais abaixar aquele nível, tá? Ele fica um determinado nível de água, você pode cavar, ele sempre vai manter aquele nível lá de profundidade, desculpa, nível da água, não da profundidade. Ele vai manter o mesmo nível de onde ele está. A profundidade vai aumentar se você continuar cavando. Bom, para ter esse nível de água e essa água percolar dentro das nossas rochas, a gente precisa aí de uma permeabilidade dessas rochas, tá? Para ela entrar rápido. Então, tem os exemplos aí, cascalho arenito, que tem um escoamento rápido. A gente tem um arenito siltoso, que aí um escoamento já é um pouco mais moderado. A hora que chega na argilita, que tem uma argila mais concentrada aí, um pouco mais duro, porque a argilita já é uma argila compactada. Ei, é uma argila compactada, tá? A argilita já é uma argila que já está virando rocha. Então ela é bem compactada. Então ela tem um escoamento bem lento. E aí, quando tiver uma rocha que nem gneiss ou
o tipo de rota. O gneiss já tem mais fratura do que os granitos, né? Então, no gneiss ele já é uma rocha impermeável, tá? Daí ele não passa mesmo, aí ela começa a formar os aquíferos. Então, o que é aquífero? Nós sabemos que aquíferos são reservatórios naturais de águas subterrâneas, são formações rochosas ou camadas geológicas que armazenam e transmitem água economicamente passível de extração. Quando a gente fala economicamente passível de extração, é que a gente consegue extrair e vender essa água, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos, ele já mostra para a gente aqui, que a gente tem um solo com boa porosidade e permeabilidade, é onde a gente tem o nosso nível de água aqui, o nível hidrostático, tá? Hidrostático porque esse nível ele sempre vai ser mantido aí durante um ciclo, tá? Ele não vai alterar esse ciclo. Então a gente vai ver que aqui a gente tem uma rocha ultra rocha permeável, né? Temos uma camada aqui, pode ser com muito pouca porosidade, pode ser um argilito, algo assim. Então essa água vai ficar mantida aqui saturada. E daí para baixo, se eu tiver uma outra camada impermeável, como é o caso daqui, a gente tem um aquífero cativo, um aquífero confinado, né? Então a água fica toda presa aqui dentro. Então, para você conseguir explorar essa água, você tem que vir e romper essa parte impermeável. É aí que eles falam que existem aqueles poços artesianos, jorrantes, né? Que ele jorra a água sozinho, uma determinada altura de água, porque tem a pressão aqui, a hora que ele fura essa pressão, ele começa a jorrar água para cima. É quando você pega essa parte aí de aquíferos cativos e confinados. Tá. Bom. Tipos de aquíferos. Então a gente tem os aquíferos granulares ou porosos, é aqueles que tem água que está armazenada e flui aí nos espaços entre os grãos, em sedimentos de rocha sedimentar e estrutura granular, tipo arenito e aluvião. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa parte do arenito aqui, ó, um argilito e arenito aqui embaixo também, essa água vai ficar no meio poroso aqui desse material, tanto do arenito como nos dois casos aqui arenito, né? Então, quando a água está confinada nesses locais, a gente consegue fazer a exploração delas porque elas têm uma boa porosidade, então ela consegue encher fácil o nosso poço aí. Essa parte superficial que geralmente o pessoal faz aqueles poços caipiras, né? Ou poço de baixa profundidade aí, que consegue captar do nosso lençol freático. Um pouco para frente aqui você tem ali a parte de arenitos ali, que também tem grande quantidade de água e a gente consegue captar também através de poços profundos, tá? Nós temos aquíferos fissurais. O que são aqueles aquíferos fissurais? É quando existem algumas rochas, tá? E essas rochas são impermeáveis, mas existem fendas nessas rochas, tipo granito, gneiss e diabásios. Então, existe um monte de fendas nessas rochas e essa água vai entrando aqui e vai ficando cheias de água. E aí, quando eu pego uma fratura dessa, eu consigo também pegar água no poço, fazer um poço e conseguir água. O problema de fratura, gente, quando a gente pega essas rochas com fratura, é que a gente pode pegar um poço e achar água e falar, legal, ó, aqui tem água. Mas o que acontece? Ele tem água porque ele está no meio de uma fratura, tá? E essa fratura está cheia d'água. Pode ser que eu faça um poço do lado dele e o poço esteja seco. Por quê? Porque eu vou pegar só rocha porque a água está no meio dessa fratura aí, tá? Então, pode acontecer essa situação aí. E os aquíferos kársticos ou cavernosos. O que são os kársticos e cavernosos? É a mesma situação lá que houve aquelas fissuras, porém o que aconteceu com a
com a ação da água, ela vai se dissolvendo aí, tá? E daí ela vai formando cavernas. Então pode acontecer aí em calcários, em mármores aí. Então a água vai dissolvendo, 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 e ela forma cavernas. Por isso que chama de kárstico ou cavernoso, né? Então nessas cavernas elas vão encher de água. Então eu consigo retirar a água de dentro dessas cavernas aí. Bom, isso são os aquíferos. Balanço hídrico. O que é balanço hídrico? Agora, o balanço hídrico a gente vai falar já é de águas superficiais, tá, gente? Até agora a gente falou de águas subterrâneas. Então, como é formada as águas subterrâneas? Agora, o balanço hídrico, ele serve para águas superficiais, tá? É para você medir o quanto a nossa bacia hidrográfica tem de água, qual que é o escoamento que ela tem superficial, e aí a gente consegue também saber se ele tem um balanço hídrico grande, se ele está ajudando na captação de água para o nosso sistema subterrâneo também, tá? Então, o que é essa drenagem aí? O que é esse balanço hídrico? A gente vai verificar esse escoamento superficial partindo aí de qualquer ponto que ele é convergente aí, ponto fixo de uma saída. Então, vamos pegar um determinado ponto aqui, e daí eu vou medir todo esse trecho aqui até a saída dele, que chama exutório. E essa área que eu delimitei aqui, eu consigo saber a quantidade de água que está escoando de um lado para o outro, tá? Eu quero saber de todas elas. Tudo bem, eu pego todos os pontos de início das nossas nascentes, ou de início do nosso bacia hidrográfica, e vejo todos os volumes que estão chegando e quanto está saindo no exutório. Aí eu consigo ter um mapa aí de como funciona a parte hídrica da minha bacia, tá? É isso que é uma bacia hidrográfica. Saber quanto de água que eu tenho num determinado divisor topográfico, determinada região aí, que ela vai sair num rio principal aqui, ela vai desaguar num rio principal. Então toda essa bacia aqui vai alimentar um rio, e eu preciso saber como é essa bacia hidrográfica aí, se ela é uma bacia boa, se ela tem frequência de água e tudo mais. Tanto porque pode ser que eu possa extrair também, como já se faz, extrair água superficial economicamente, tá? Então a gente pega, trata a água superficial e vende ela como economicamente viável. Mas para isso eu preciso saber como funciona meu balanço hídrico aí. Bom, na bacia hidrográfica você precisa de quantificação de balanço hídrico, né? E a gente tem que ter o cálculo para esse problema, que é dado pela equação aí, que é a vazão é igual ao volume de água que precipita sobre a área da bacia, menos o volume que voltou para a atmosfera lá, através de evaporação e evapotranspiração, tá? E aí eu tenho o meu volume total da minha bacia. Ele fala que geralmente o valor que é feito no rio principal de uma bacia, que nem eu falei, né? E aquele que concentra água proveniente de todos os seus afluentes. Nesse caso, a vazão do rio é medida em metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem um exemplo aqui de um balanço hídrico da bacia da Onça de Brotas. Então, como funciona aí? Como eles fazem? Então, eles vão fazer as medições de como funciona a bacia hídrica durante o ano. Então, em janeiro, vocês vão ver que a gente tem uma quantidade grande, vai diminuindo a hora que chega na época da seca. Ele entra numa defasagem de água, né? Então ele fica num nível crítico, o rio. E depois setembro, outubro, onde começa as chuvas, principalmente em outubro, novembro, dezembro, ele volta à sua característica normal e volta a encher o rio.
Dúvidas, pessoal, de água subterrânea? Tranquilo, cara. É isso aí. Facinho? Então vamos lá. Tá me ouvindo? Tô. Tá meio picotando. Agora eu ouvi. Agora não tô ouvindo, não. Vamos seguir, tranquilo, tá fácil. Tá bom. Hidrogeologia. Então a gente já falou aí das nossas bacias. Hidrogeologia. Como funciona essa hidrogeologia? Então a hidrogeologia aí é o seguinte. Nós temos duas situações da hidrogeologia. É porosidade e permeabilidade, tá? Então, o que acontece? Além da infiltração da água, além de alimentar os nossos aquíferos, a gente sabe também que no mundo subterrâneo, essa água doce aí, ela também vai caminhar, né? Pelas rochas e solos, então ela vai caminhar pela vertical, pela horizontal também, não só na vertical, né? Dependendo da camada de solo, de rocha, a gente consegue distribuir e armazenar água no subsolo. E essa primeira parte que a gente fala de porosidade, ela corresponde à razão formada pelo volume de vazios em relação ao volume total da rocha solo. Então, se você multiplicar pelo volume total por 100, você vai ter aí a porosidade da rocha. Então, seria o volume de vazios dividido pelo volume total vezes 100, tá? E a permeabilidade. A permeabilidade é a quantidade que a rocha consegue transmitir de fluidos, tá? Então, essa variável aí vai depender da comunicação entre os poros, de forma que só os poros conectados vão conseguir movimento de água, tá? Então, um poro tem que estar conectado com o outro para a água ir circulando, senão ela circula. A gente fala que nós temos em alguns livros os termos de permeabilidade e condutividade hidráulica, tá? Elas aparecem como sinônimos, o que é um equívoco, porque a condutividade hidráulica. Espera só um segundo, gente. Porque a condutividade hidráulica ela é expressa em metros por segundo e depende não somente das propriedades do solo da rocha, mas também do fluido que vai escoar no meio poroso. Nesse caso, só pode ser considerado sinônimo se o mesmo fluido, água, for analisado, tá? É aqui, gente, que tinha aquela pegadinha da água e do óleo, tá? Então, você só pode considerar que condutividade hidráulica e permeabilidade são idênticas no meio poroso se você estiver analisando água. Água e óleo, não, tá? Então, esse meio poroso, essa parte de permeabilidade, ela tem essa parte de escoamento, ok? Viram porque tinha pegadinha lá no exercício que vocês falaram que estava errado, que era somente a primeira? Sim. Tá? Então, como o arenito lá, que ele tá, se eu não me engano, era no arenito, que ele está falando que tem água e óleo, que tem uma grande permeabilidade, que está no meio poroso e tal, e ele fala que tem a mesma condutividade hidráulica, algo assim, ou a mesma permeabilidade, algo assim que era a pergunta. Então, é tipo assim, eu não posso falar que tem a mesma permeabilidade e condutividade hidráulica, porque tem que ser com o mesmo fluido, ou seja, água, não pode ser fluidos diferentes. Aqui é só um exemplo que vocês já viram essa figura, mas para quem não viu, é como a gente faz a porosidade, para a gente descobrir a porosidade de um solo, de uma argila, uma areia e tudo mais, e como se vê uma permeabilidade aí de uma areia também, argila, que é o caso. Então, na porosidade, vocês vão ver que a hora que vocês vão começar a colocar água, a menos porosa, ela vai
se aglutinar mais rápido e a mais porosa a água vai começar a passar por esse material e não vai dar uma liga muito boa, ela vai ficar passando a água para baixo. E na areia é a mesma coisa, se você jogar água nesse funil que tem um algodão para manter presa a areia, essa água vai passar muito mais rápido do que a que tem argila, porque a argila tem menos permeabilidade. Aqui é, de novo, mostrando para vocês o nível de água freático, tá? Então, que a gente fala de franja capilar, o nível freático, zona não saturada, zona saturada, e é devido a essa parte aí dos poros, da porosidade da água, da porosidade do solo que vai ter essa infiltração da água. Porosidade e permeabilidade. Além de toda essa parte aí da nossa dinâmica de águas subterrâneas, né? A gente tem uma relação muito estreita aí com as nossas águas superficiais. Porque ambas são responsáveis aí pela nossa manutenção aí do nosso ciclo hidrológico. Bom, existe alguma superfície freática que acontece. Então, vamos supor que aqui eu tenho um aqueduto, né? E esse aqueduto aqui está com um lençol freático num lugar muito elevado. Então, o que acontece? Eu tenho como a gente falou, tem vários tipos. Ele pegou um material menos poroso e começou a formar um lençol freático aqui. Como esse lençol freático está num lugar mais alto, tá? O que acontece? Começa a surgir nascentes de águas, né? Ou nascentes de rios. São os que eles chamam de olho d'água, nascentes de água. E aí essas nascentes vão escorrer para um lugar de uma pressão menor e ela vai para os rios aí, formando aí as nossas águas superficiais. Então, às vezes, a própria água subterrânea contribui para as nossas bacias hidrográficas e contribui para o nosso ciclo hidrográfico, tá? Dúvidas, gente? A hidrologia é mais sobre movimentação, a hidrogeologia é mais sobre a movimentação dessa água dentro do nosso solo, tá? Como que ela movimenta dentro do solo. Então, é mais essa parte de movimentação de água dentro do solo, do escoamento. Então, a gente sabe aí, que se a gente tiver... Lembra que a gente estava fazendo lá do nosso aterro sanitário? Então, a gente precisaria ver o tipo de solo, se existia alguma bacia hidrográfica próxima do nosso local, que poderia ser nascente ou alguma coisa. Então, vamos supor que eu fosse fazer meu aterro sanitário aqui em cima, né? Então, eu tenho nascentes aqui próximas, eu tenho um lençol freático alto. Se tiver algum vazamento de chorume, ele pode ir tanto para o nosso lençol freático, como pode ir diretamente pela nossa porosidade escorrendo aqui, ó, lateralmente, ela pode chegar aqui no nosso rio e tudo mais. Então, tem toda essa parte de hidrogeologia, é o que mede essas velocidades, e a gente precisa saber a velocidade que acontece essa catástrofe, que nem a gente falou já nas aulas passadas, para evitar e tomar recursos rápidos para que não se tenha problemas aí nas nossas nascentes ou nos nossos águas superficiais. Bom, gente, agora falta a geologia econômica, que acho que é 3 aulas. Vocês querem dar um intervalinho? Vai assim mesmo? Vão embora? Acho que pode continuar para terminar, né, professor? Vocês sabem. A bala, cara. Prefiro mandar a bala, termina logo. Então vamos lá. Geologia econômica. O que é geologia econômica, gente? Geologia econômica é quando a gente vai explorar minério, né? A gente tem algumas minas, onde tem alguns minérios que são extratíveis e economicamente viáveis, e a gente consegue ir lá e formar essa extração de minério. Então, vamos lá. Quando que é viável a gente extrair esses minérios? Então, a gente tem aqui que a gente tem uma reserva identificada aqui que vai usar uma determinada tecnologia, tá? Então, o preço da tecnologia aqui
Se ela começar a ficar muito alto, não vale mais a pena explorar. Então, vocês viram que aqui ele já vai mudando aqui, ele está no máximo aqui da exploração, que é esse de... esse cinza já é subeconômico, o preço da tecnologia já é maior do que os recursos, tudo. Então, tem que verificar muito bem se é possível explorar. E a gente tem aqui os graus de incerteza, né? Porque às vezes a gente não é tão simples identificar o material. Tipo, falar, eu tenho um depósito aí com grande quantidade de granitos, de mármores, e tem aí um monte de pirita infiltrada. Então, se tem pirita, com certeza tem ouro. Então, é de alta proposta que tenha ouro. Daí, se você identificar que a exploração não é tão assim vantajosa, que a gente vai falar lá, tem nossos graus lá, tem os cálculos para fazer. Se ela não é tão vantajosa, então quando vai vindo para essa parte do eixo X aqui, quanto mais positivo para a direita ele for, menos rentável ele vai ser. Então, se você fizer no gráfico lá, se você fizer um gráfico aqui, potencialmente não recuperável, seria mais ou menos essa parte, porque ele está nos dois extremos aqui, né? Então, com certeza aqui eu não consigo recuperar nada do que eu for usar de recursos para extrair. Ele vai me dar prejuízo. Bom, aqui a gente fala que é um mineral, é um corpo natural sólido e cristalino, formado em resultado de interações em processos químicos e físicos em ambientes geológicos. Jazida é o depósito natural de minério, ou seja, é uma concentração local ou massa individualizada aí de um ou mais minerais úteis que tinham valor econômico. Tá? Então, uma jazida é onde você vai achar um ou mais minerais, eles têm um valor econômico grande e eu posso explorar. A jazida é que tem que ter uma grande quantidade aí de minerais. E os minérios? Que é as rochas de onde vocês vão extrair os minerais, né? Então, dentro das rochas, vocês vão ter os minérios aí. E os minerais, então os minérios são essas rochas aí. E a mina é a parte da jazida que o governo autoriza a exploração, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma mina de calcário, que é o caso aqui. Eu não posso explorar tudo que tiver calcário aqui. Eu achei uma determinada jazida, fui lá, solicitei ao governo em Minas Energia lá que eu quero explorar essa área e ele vai lá verificar qual a área e ver qual o tamanho da jazida e vai te dar a liberação para você explorar esse local, tá? Aí você pode fazer a exploração dessa jazida com autorização do governo. Como que nasce um depósito mineral? Então, o que acontece? O depósito mineral, elas estão relacionadas aí a processos geológicos, do plutanismo, vulcanismo, intemperismo, sedimentação, metamorfismo e hidrotermismo, que nós vamos ver também aí para frente, todos os processos aí de formação geológica aí. Então, essa formação geológica, durante o processo geológico, pode ocorrer aí ou juntos sucessivamente, ou depois de todo esse processo formado, pode acontecer intemperismos ou no próprio processo geológico, uma nova mineralização, e nessa mineralização forma fontes aí de novos minérios. Então, o que a gente precisa ter para se formar um depósito de minério? A gente precisa ter uma fonte, tá, de minério, ou seja, um determinado minério tem uma fonte. Um transporte, que ele pode ser transportado de algum jeito, pode ser por lava, por
vento, ar, o jeito que ele for transportado, ele tem que ter um ambiente de deposição que a gente chama de armadilha. Esse mineral vai ficar preso nesse ambiente e aí ele vai formando acúmulos desse mineral e se torna um ambiente de deposição. Fator de concentração. O que é o fator de concentração e qual a importância dele, gente? Para a gente saber o quantidade de minério que a gente pode explorar, se a mina é explorável ou não, eu tenho que pegar um determinado teor de minério no solo e dividir pela média da crosta, tá? Então, é o teor médio do elemento de um corpo qualquer, tipo da crosta ou da litosfera. Isso aí a gente chama de Clark, tá? Então, a gente precisa pegar o Clark, que é o elemento aí que vocês querem explorar, sei lá, ouro, ferro, manganês, seja o que for, ver qual que é a média que existe na crosta terrestre e vai pegar uma porcentagem do solo que vocês estão querendo minerar e verificar a quantidade de teor que eu tenho de minério nesse solo pela média da crosta. Dividindo isso, ele vai te dar um fator de concentração. E aí, através desse fator de concentração, você sabe se você vai explorar ou não esse minério. Então, a gente tem aí alumínio, que ele tem uma abundância gigante na Terra, né? Tem o ferro, tem o cobre, o níquel, zinco, urânio, chumbo e ouro. O ouro, para vocês terem uma ideia, você vai ter uma porcentagem de abundância na crosta, em porcentagem em peso de 0,0002, tá? E o fator de concentração, para você ter certeza que vale a pena extrair, seria de quase 4.000, tá? Então é bastante, tá, gente? Tem que ter um fator de concentração muito grande. Tipos de depósitos minerais. Como são formados esses depósitos minerais? Quais são os tipos de depósitos que eles são formados? Então, vamos lá. A gente tem os exógenos, que é o supérgeno e sedimentar, e os endógenos, que são os magmáticos, hidrotermal, vulcano sedimentar e metamórfico. Ou seja, depósitos exógenos são formados na crosta terrestre, ou seja, na saída das lavas, a hora que a lava sai, ele está tendo aquela solidificação, o derrame da lava, e ele vai formar os nossos depósitos, que é o supérgeno e o sedimentar. E os endógenos, que são abaixo da crosta, tá? Em profundidades maiores aí que vocês vão achar esse depósito. Esses são os tipos que a gente tem aí de alguns depósitos, né? Que a gente consegue achar aí os tipos de... eu não vou entrar em todos os que a gente entrou a outra vez, que tem filões, jazigos de alteração, a hora que tem a mineração de contato, que é aquela hora que tem o metamorfismo, uma rocha batendo na outra, e tudo mais, tá? Então aqui é todos os tipos aí que a gente tem. Depósitos minerais. Aqui nós vamos falar sobre os modelos genéricos baseados em ambientes geológicos de formação. Ou seja, foi formado há bilhões de anos atrás e eu consigo, através de identificação desses modelos genéricos aí, determinar os tipos de depósitos, tá? Então a gente tem os vulcanos exalativos, os hidrotermais, sedimentares, supergênicos, tá? Os exalativos, eles são em ambientes magmáticos, são principalmente relacionados ao sistema endógeno, tá? Então, nessa situação, o magma é gerado pela fusão parcial do manto ou da astenosfera, que possui uma composição primária específica, segrega aí alguns minerais exatamente dentro das câmaras magmáticas, sem envolver a ação de fluidos. Então, esses particionamentos aqui ocorrem devido a diferenças de temperatura e cristalização do mineral e densidade.
Então ele está falando, gente, que antes de formar no manto, tem as câmaras magmáticas, e como lá em cima tem alguns tipos de minerais diferentes, eles começam a cair nessas câmaras magmáticas, e eles vão formando alguns tipos de minerais endógenos aí, dentro da crosta, né? E eles vão se cristalizando, porque ele tem uma densidade, dependendo da densidade maior ou menor, ele vai se cristalizando no local aí. Pode se tornar vários tipos de minerais, dependendo dos tipos de magmas que você tem. A gente tem os kimberlíticos, carbonáticos e laprolíticos. Não vamos entrar em detalhes deles. Se vocês quiserem, voltem lá, dá uma olhada em todos eles e vejam como são formados. Mas nós não vamos entrar em detalhes de cada um deles. Mas a gente tem 3 tipos de magmas, cada um desses magmas vai dar uma origem de cristalização em um tipo de mineral diferente, tá? Ambientes hidrotermais. Eles são ambientes onde tem a associação e a consideração de fluidos, formando inúmeros elementos químicos aí, dependendo do tipo de solução hidrotermal, da natureza da rocha de encaixe, nós vamos ter em profundidade, a gente vai ter aí a inclusão de corpos ígneos e dimensões aí diferenciadas. Além do tempo de atuação aí desse processo ígneo aí, ou seja, do magma em contato com a água, que ele vai se solidificar, formar um depósito diferente de hidrotermais magmáticos e assim por diante, formando outros tipos de minerais. Ele fala também que a gente tem vários sistemas hidrotermais, mas o mais importante aí são os sistemas subvulcânicos e plutônicos, tá? No caso subvulcânico, eles são depósitos formados pela inclusão do plutão, ou seja, solidificação antes de chegar na superfície. Então, o que acontece? Começa a entrar líquidos ou fluido dentro do magma e ele vai formando uma solidificação antes de chegar à superfície. Isso são corpos ígneos que eles ficam alojados na crosta a profundidades menores de 2 km. Então, ele não está tão profundo, mas ele teve uma ação aí hidrotermal. A gente tem ambientes sedimentares, que já se fala que são minérios gerados em ambiente sedimentar, né? Ou seja, ele está sofrendo intemperismo, está formando o sedimento e está se alojando em armadilhas e formando novos minerais aí, tá? A gente tem o sedimentar continental, que não envolve influência de água marinha, somente água doce, então já fala, né? Sedimentar continental é no continente, então eu não tenho gênese, eu não tenho na formação, na gênese desse material influência de água marinha. A gente tem sedimentar marinha, que envolve a ação da água do mar. A gente tem o hidatogênico, que são depósitos gerados pela circulação de água não magmática, que leva metais das rochas percoladas, depositando em outros lugares. Então, tem uma rocha lá que tem metais, ela vai circular aí por águas que não são águas magmáticas, são águas normais, né, descendo pelo solo e vão atingir rochas aí que vão ficar percoladas, vão ser infiltradas e vão depositando aí esses minerais em outros lugares. E a gente tem um ambiente supergênico. Esse ambiente supergênico, ele compreende uma série de depósitos minerais que se originam aí pelas alterações físico-químicas de rochas em condições específicas de intemperismo, tá? Essas ações de intemperismo podem conduzir aí elementos químicos presentes em rocha para outros sítios, para outros locais, mobilizando a concentração em locais específicos. Temos aí os depósitos lateríticos de ferro, manganês, níquel, alumínio, sulfetos, são alguns exemplos de supergênicos, tá? De uma maneira geral, são depósitos que possuem um perfil típico, tá?
Então, é onde formam vários depósitos minerais e por alterações físicas e químicas aí que as rochas estão sofrendo, eles vão tendo uma ação também de intemperismo e vão sendo conduzidos esses elementos químicos que estão presentes nessas rochas para outros lugares. E assim eles vão se concentrando em alguns lugares específicos e formando um outro tipo aí de minério, tá? Aqui a gente tem um exemplo que a gente falou bastante na aula do stockwork, né? Que é geralmente a formação maior de ouro, né? Então, quando a gente tem um filão de ouro, quando ele entra em contato ou de metais base com metais que preciosos, a gente tem aí o ouro e prata, então a gente tem filões de magma, de repente ele entra em contato aí com um líquido e ele tem uma forte ebulição aí com esses fluidos e com essa forte ebulição ele forma uma pressão maior e aí ele causa todas essas fendas, né, que vão se formando aqui e vão se juntando na nossa rocha, que é o exemplo que a gente tem aqui do lado aqui. Isso que a gente chama de stockworks. É aqui que às vezes pode ter, que a gente falou, tudo isso aqui, ó, que a gente fala, nossa, quanto ouro, mas isso aqui provavelmente é tudo pirita. Deve ter ouro aqui? Deve ter ouro, mas a maioria é pirita. Pirita é considerado que eles chamam aí o ouro dos tolos, né? Então isso aqui provavelmente é tudo pirita, mas foi num veio onde provavelmente deve haver ouro, então com certeza, e ele tem uma grande formação de quartzo, que o quartzo já vai indicar para a gente, tem uma parte de quartzo, tem caulinita, tem toda essa parte mais ilita e a pirita. E quando a gente tem toda essa formação junta aí com quartzo e mais todos esses minérios, a gente tem quase certeza que a gente vai encontrar ouro aqui, tá? Uma grande concentração provável. Dúvidas até agora de exploração, gente? De ambientes e reservas? Não. Senhor, como que chama aquele metal que você acha que não é economicamente viável quando está fazendo essa Ganga. Como? Ganga. Ah, tá, obrigado. São as gangas. Certo. Como é que eu faço como é que a gente consegue saber o ouro de tolo? Como é que a gente consegue decifrar se é ouro de tolo ou se é ouro real? Aquecendo ele, derretendo? Então, na realidade, você tem vários experimentos que você pode fazer. Um deles você vai aquecer, tem maleabilidade dele, porque assim, se você pegar os minerais de ouro, a resistência do ouro, a resistência da pirita, a formação, mesmo a granulometria, o jeito de forma, você consegue identificar o que é pirita e o que é ouro, tá? E ouro também é metal e pirita não é metal. Então, dá para identificar, mas tem alguns testes a ser feitos. Quem conhece o ouro, quem pega o ouro na mão, que nem se você pegar uma pepita de ouro e pôr do lado da pirita, você vai ver que a pepita de ouro ela brilha. A pirita não brilha, ela é o mineral, ela é opaco. E o ouro brilha, ele é o metal, tá? Então tem essas diferenças aí. Então você consegue identificar o que é ouro, o que é pirita. Entendi. Mais fácil no visual mesmo. No visual você vai ver que ele não tem tanto brilho, mas tem que ser feito. E na realidade o que acontece também é o peso, né? A pirita tem um peso muito menor que o ouro. Então, vamos supor, essa rocha, para ela ser processada, para saber se tem ouro, você precisa jogar Nossa, fugiu o nome agora. Mas era numa boca, numa pedreira, como se fosse para quebrar pedras, né? Ela vai romper todo isso aí, esse minério, vai deixar ele bem fininho, e todo esse material vai passar por uma canaleta de água com volume controlado, tá?
Então, o que acontece? O que a pirita, como ela é mais leve, ela vai ser levada embora pela superfície. O ouro vai decantar no fundo desse local e daí você consegue extrair o ouro. É assim que você faz a extração do ouro. Ok? Beleza. É que você pegar uma rocha dessa e falar que tudo isso aqui é ouro, meu. Você já chega pro cara e fala, não trabalho nunca mais na minha vida. Melhor dos mundos. É. Então vamos lá. Recursos energéticos. Vamos falar um pouquinho de recursos energéticos. É a nossa última aula aí, que é os recursos energéticos, tá, gente? O que são recursos energéticos? São recursos que a gente tem da natureza para transformar aí em energia, né? Então a gente tem o que a gente chama de carvão. Então, quando eu falei para vocês que quando a gente fala de locais alagados, com muita vegetação, tem uma grande chance de existir carvão, porque todo esse material orgânico que está no solo, ele começa a se condensar e ele começa a formar o que a gente chama de turfa, tá? Depois disso, bom, deixa eu só falar aqui sobre o carvão. Ele é uma matéria orgânica concentrada de origem continental, ou seja, não é do mar, continente, só dá em água doce. E ele é predominantemente vegetal, que a partir de soterramento e compactação, temperatura, redução de umidade, tudo isso vai transformando. Ele vai estar num ambiente anaeróbico, ou seja, ele está livre de bactérias, então ele vai se transformando e até se tornar uma rocha, tá? Com alta porcentagem com diferentes porcentagens de carbono, né? Porque cada um vai formar um diferente em diversos estágios. Então, o primeiro estágio aqui é a turfa, né? Então, até 50 metros a gente consegue encontrar aí a turfa, que ela fica compacta. Acima de 50 metros, ou seja, até 10 metros abaixo, 60 metros, a gente vai ter aí o lignito, que já é um mineral um pouco mais rígido, né? E com poder calorífico maior do que a turfa, né? O carvão é para poder calorífico, né, gente? A gente usa aí para caldeiras e tudo mais. Depois, um pouco mais abaixo, que ele sofreu mais pressão, mais temperatura, mais perda de água, mais perda de oxigênio, de hidrogênio, ele forma um carvão bituminoso, que tem uma porcentagem maior de carbono e um grande poder calorífico. E por fim, entra o antracito aí, que é o maior teor aí de poder calorífico e de carbono. Aqui a gente tem como é formado cada um deles, tá? Os parâmetros que cada um deles tem. Então a gente tem aí a turfa, umidade, ela está no começo lá com 65 a 90%. O lignito já cai para 15 de 45 a 15%. O carvão de 1 a 3% e o antracito 0% de umidade, tá? A porcentagem de carbono, a turfa tem mais ou menos 55%, o lignito 65 a 75%, carvão 75 a 90% e o antracito 96, de 90 a 96. O hidrogênio, porcentagem de hidrogênio, vocês vão ver que eles vão perdendo hidrogênio também, porque você está perdendo água, ele está perdendo oxigênio e hidrogênio. Então, os dois aqui vão perdendo a quantidade e o antracito tem uma quantidade bem pequena aí. Compostos voláteis, também ele reduz bastante. Cinzas, vai reduzir um monte. Aqui, de novo, corrigindo, é de 5 a 40, não de 0,5, tá? E aqui de 3 a 30. O poder calorífico dele aumenta consideravelmente, tá vendo? E o brilho dele, que um começa fosco até um brilho muito alto, que é o antracito. Petróleo. Bom, falamos como se forma o carvão.
Dúvidas da formação do carvão? Não, professor. Legal. Ok. Petróleo e gás natural. Diferente da nossa parte lá do carvão, ele é formado por matéria orgânica, tá? Fitoplâncton e zooplânctons, ou seja, vegetais e animais, mas de origem marinha, tá? Então, onde tem petróleo, onde existe a formação de petróleo, é onde um dia já existiu mar ou já teve uma origem marinha, tá? Então, esses vegetais, animais marinhos, aí eles vão morrendo, né? Vão se afundando, quer dizer, eles não morrendo. O petróleo de hoje é o acúmulo de bilhões de anos atrás, né? Então, esses morreram há bilhões de anos atrás, foram se depondo no final, no fundo dos oceanos, e aí foi se juntando, acumulando no fundo de mares, lagos e oceanos, e na parte de águas calmas. E daí, nessa situação aí, eles foram sendo cobertos por grãos de silt, de argilo, e foram sedimentando dele. Eles vão formando aí um material lamoso, rico em matéria orgânica, e nessa condição aí anóxica, sem a presença de oxigênio, eles ficam preservados, e esse material vai ser soterrado e muitas vezes 2 ou 3 quilômetros de profundidade. Aí ela começa, essa massa orgânica, essa matéria orgânica vai começar a sofrer um monte de reação química e aumento de temperatura em cima dela, ela gera um material chamado querogênio, tá? É do querogênio que vai vir o óleo e o gás natural. Então, a gente tem uma rocha que tem um acúmulo de querogênio, onde tem esse querogênio, vai começar a formar o gás, depois ele forma o óleo, e dali a gente vai extrair. Acho que tem um. Então, a gente tem uma rocha aqui, reservatório, que a gente chama, tá? Então, nós tínhamos uma rocha. A gente tinha aqui preso aquela lama que começou a formar esse querogênio, né? Então, ele começou a formar aquela lama e foi por processos químicos formando alteração e ela foi formando gás em cima. Então, essa lama é o petróleo e em cima é o gás, e elas estão presas numa determinada rocha. Daí o que acontece? Essa rocha aí a gente vai perfurar e vai achar nosso petróleo. Bom, esse jeito de extrair petróleo e gás é o que a gente chama de convencionais. Existem os meios que a gente chama de não convencionais, tanto para extrair petróleos ou para extrair gases, tá? Ou seja, não dá para você ficar tendo uma exploração gigante de gás. Então, tem alguns lugares que você tem gás confinado, mas você não tem necessariamente o querogênio que fabricou esse gás e já virou petróleo, então provavelmente é só gás. Então, a gente tem o que a gente chama de shale gas, ou gás de folhetos, tá? O que acontece com esse shale gas? Você usa um método chamado fracking, que na realidade você vai injetar água no subsolo, tá? E como esses folhetos estão presos lá, ele está preso no meio de folhetos de rochas, esse gás, com essa pressão da água, vai ter um monte de fratura hidráulica, tá? Vai ter um monte de fissuras nessas partes aí desses folhetos. E aí começa a vazar o gás. A hora que o gás vaza, ele entra dentro da água, essa água vai para um processo de, de tratamento, onde se separa o gás, a água é tratada e depois retorna para o curso normal dela ou para algum curso de água. Aqui, ó, tem um exemplo de como é feito. Eu achei que não tinha. Então, como vocês fazem para retirar esse gás? Então, tá vendo? Ó, o gás ele ficam preso nesses folhetos aqui, ó. Tá tudo preso aqui no meio esse gás. A gente sabe que tem gás aqui.
Então, o que eu faço? Eu pego uma água, injeto ela em alta pressão, ela vai formar todas essas fissuras aqui, tá? E quando forma essas fissuras, esse gás entra de volta para a água volta aqui, então é direcionado para um depósito, a separação aí, a água vai para um depósito, a água vai para o outro, essa água residual ela vai sofrer um tratamento e depois ela é liberada aí na natureza, ou pode voltar depois para o processo para continuar a mesma situação como reciclagem de água. E o gás natural é transportado aí para outro lugar. A gente tem outra situação que a gente também trabalha com esse sistema de fracking, que é o TIG gás, tá? O TIG gás, o que acontece? Ele está preso aí, geralmente em carvão, tá? Ele produz o gás metano. Então, o que acontece? Você faz a ingestão de água até onde tem essa parte onde está o gás preso no carbono. A água vai fazer essa lixiviação aqui, ela vai lavar esse carbono. Então, a água vai empurrar e vai voltar com o gás. E o gás é mandado de volta. Aí é o mesmo processo aí que a gente coloca de separação entre o gás vai para um depósito, a água vai ser tratada e tudo mais. A diferença é que ela fica presa no meio do carvão aí. Então você faz uma injeção forçada de água e o gás é expelido aí para outro local. Bom, isso em gás. Em petróleo, a gente tem também o shale oil e o tar sands, tá? O shale oil, na realidade, é uma rocha que ela não gerou ainda o petróleo, tá? Mas ela tem uma quantidade grande aí de querogênio, né? Que é aquela lama. Então, o que eles fazem? Eles extraem essas rochas, aquecem ela numa temperatura ideal para a formação de petróleo e extraem o líquido do petróleo aí dessa parte, tá? Outra situação é esse tar sands, que são areias betuminosas. Então, são areias aí cheias desse petróleo, né? Só que ele está dentro da areia, ela está misturada com a areia. Então, ele faz o mesmo processo. Eles levam essa areia para um local onde isso aí vai ser processado, lavado, vai tirar o petróleo e a areia é descartada. Então, aqui tem, ó, exploração de areia betuminosa, tá? Então, é um lugar grande, tá vendo? São areias que estão cheias de petróleo aí, então eles estão extraindo. E aqui são cheios de óleo, que a gente falou. Eles quebram toda aquela parte de rocha que tem a formação lá do querogênio, tá? Mas ele não virou óleo ainda. Aí eles aquecem ele até chegar na fase de petróleo, retira e descarta o restante. E outra forma da gente aproveitar a energia, além de petróleo, gás e carvão, né? Carvão também é para calor. É o nosso calor interno, né? O geotermismo, né? O calor geotérmico, o calor que vem debaixo da terra, aquele calor geotônico. Então, a gente consegue gerar energia também. Então, o que acontece? Em alguns locais onde você tem umas câmeras magmáticas próximas da superfície, você pode injetar água produzindo vapor na evaporação e transformar isso em energia. Opa! Então, tem um caso aqui, um exemplo aqui, tem duas situações. Você tem uma câmara magmática próxima à superfície, a gente pode ter águas subterrâneas, então o que acontece? Chove aqui, ela entra nesse depósito, ela vai aquecer e você gera um poço geotermal aqui. Essa água vai sair muito quente, tá?
e você vai conseguir transformar ou gerar sua turbina aí com a água em forma de vapor de água gerando eletricidade, tá? Pode ser, em algumas situações, gente, não é o que está desenhado aqui, mas em algumas situações pode ser que eu não tenha essa água subterrânea, mas eu tenho esse magma muito próximo. O que eu faço? Além de furar esse poço geotermal, onde vai subir esse vapor da água, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um poço com água, injetando água próxima a esse magma, para ele se tornar vapor e sair no meu poço geotermal. Então, é a água, a energia em forma de vapor. Dúvidas, pessoal? Não, tranquilo. Deu para entender bem, eu acho. Deu para entender? Tranquilo das formações, como forma, como tem as Sim. jazidas. Hã? Deu para pegar bem. Depois dar uma boa lida nesse resumo. Eu peguei um resumo, resumindo, tá, gente? Lógico, tem que pegar a matéria, lá vai ter umas partes um pouco mais técnicas, tá? Que a gente não entrou em detalhes, em tipo de magma, como são formados os magmas, essa parte. Então, a parte técnica eu não entrei, mas entrei na parte aí mais de como são formadas e como chegam as nossas situações aí. Ok? Tá ótimo. Beleza. Eu acho que com essa revisão, dando uma estudadinha aí, vocês fazem a prova tranquilo. Sem consultar o Google, hein, gente? Valeu, então. Tá fácil. Fala, pessoal, boa noite. Então tá, pessoal. Bom, para vocês, uma ótima semana, um bom descanso de hoje. E até... Agora até a prova, não sei, agora até a próxima aula, né? Mas tem aula, a prova vai ser Agora quando? vocês vão ter prova dia 30, Dia 30, né? aí vocês vão ter prova substitutiva, mas eu não lembro o dia, e logo em seguida, mas é tipo uma semana diferente da outra. E depois, acho que é dia 4 de dezembro, se eu não me engano, vocês têm o exame para quem ficou de exame. Prova substitutiva para quem não fez ou a prova 1 ou a prova 2, tá? E não atingiu as médias aí, precisa de média. Mas isso eu acho que aparece tudo nova para vocês. Ok? Beleza. Ok, boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Também. Até mais para todos.